Olá, aqui é o Gustavo e estamos aqui em mais uma entrevista para a Copycon, a primeira conferência online de copyright do Brasil. Aqui é o Delar Oliveira, nós estamos aqui com um convidado especial, um grande nome aí da área do marketing digital, Conrado Adolfo. Tudo bom, Conrado? Opa, obrigado. Tudo bom. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar aqui com você, na tua empresa, né, que nos recebeu aí gentilmente, para falar um pouco para esse público que está acompanhando a conferência de copyright e conhecendo, né, essa técnica que através do marketing digital muitas pessoas hoje estão tendo esse conhecimento e estão conseguindo aplicar essas táticas e técnicas que a gente vem apresentando aí durante esses dias nessas palestras. Fala um pouquinho de você, Conrado, para o pessoal saber melhor quem é o grande Conrado Adolfo. Obrigado pelo grande, não nem tão grande. A minha história com copywriting começou, eu diria que começou quando eu era criança. Não com copywriting, mas com texto. Eu sempre gostei muito de texto. Eu era o único aluno da sala que gostava da aula de português. E quando todo mundo odiava, eu falava, cara, é muito legal, as palavras, né? Eu sempre fui fascinado por palavras. E eu lembro que quando eu estava no colégio, eu escrevi, a professora falou eu estava na sexta série, eu tinha acho que 12 para 13 anos, e a professora passou um dever de casa pra gente que era, vocês vão escrever um livrinho para daqui a uma semana, não, acho que devia ser daqui a um mês, vai. E aí, ok, né? Todo mundo, vamos escrever um livrinho. E as meninas escreveram, pegaram cartolina, colaram uma figurinha na frente, escreveram tudo bonitinho, assim, um livro de 5 páginas, outros escreveram um livro de 10 páginas, tudo super bonitinho também. A minha avó, me lembro que ela se pendurou lá no crediário, comprou uma máquina de escrever para mim, eu escrevi um romance de um assassinato que acontecia numa mansão, eu desenhei a planta da mansão e o livro tinha assim 80 páginas. E datilografado, é lógico, né? Feio, né? Porque datilografado, e aqui estava arriscado, então ficou feio. Mas era um manuscrito de um livro, de um assassinato que tinha acontecido, e naquela época eu lia muito Agatha Christie. Então aquilo estava impregnado na minha mente, né? O básico do romance, né? História de detetive. E aí tinha um detetive, eu lembro até hoje da plantinha da casa, assim, tal, da planta baixa, né, da casa, da mansão que todo mundo chegou e tal. E quer dizer, eu realmente gostava muito de escrever, eu realmente gostava muito de texto, eu gostava muito de palavras, escolher a palavra correta. E ao longo do tempo eu escrevia contos na escola. Eu me lembro que eu tinha o hábito de todo ano eu escrevia uma história, na época do Rock Santeiro. Rock Santeiro? Devia estar acho que na 8ª série, primeiro ano, segundo ano, acho que por aí, eu não lembro direito. Mas eu me lembro que eu vi aquela novela, achei super legal, a maneira como os personagens foram construídos, os diálogos, a trama, ou as tramas. E aí eu resolvi escrever uma história que se passava numa cidade, muito parecida com... Era Asa Branca, não, Asa Branca era o Jorge Amado, né? Qual é a cidade do Rock Santeiro? Bom, que seja. Era uma cidade e cada aluno da sala era um personagem. Então, um era o padre porque era o CDF, o outro era... E aí eu escrevi uma história de 4, 6, sei lá, 5, 6 páginas, papel almaço, lembra? Papel almaço. Para fazer prova. Papel almaço. E aí eu juntei lá um monte de papel almaço e comecei a escrever lá e tal. E aí depois a professora achou tão legal que ela me chamava todo ano. Eu ia lá pra frente para ler a historinha que eu tinha escrito. Eu lia assim, e aí o Leandro e tal, aí todo mundo, o Leandro, o padre da história, o padre. Muito bom. E era muito legal. Então quer dizer, a minha relação com o texto é muito antiga. Só que em um dado momento eu descobri que eu queria ser empreendedor. E eu descobri que eu queria ser empreendedor na 5ª série, quando eu comecei a vender pulseira. Então tinha uma pulseira com o nome, isso era 84, eu acho, era 84. Tinha umas pulseiras com nome que você fazia com alça de sacola de supermercado, que era uma sacola diferente. E aí você botava a linha e tal, aí fazia, até hoje eu lembro como é que faz a pulseira. E a partir daí eu descobri que eu queria ser empreendedor. Só que para ser empreendedor eu tinha que aprender a vender. E eu sempre fui muito, muito, muito tímido. Era, né, na verdade. E
E aí eu comecei a pensar em como que eu ia vencer a minha timidez. E eu venceria a minha timidez a partir de um discurso decorado. Porque aí eu não tinha que ficar inventando, ser um cara super cordato, não. Eu simplesmente chegaria e falaria o seguinte: oi, tudo bom? Você já pensou em ter o seu nome numa pulseira? Você viu que as pulseiras estão em todo lugar. Eu comecei a fazer cópia ali, cara. E eu estava lembrando disso outro dia, eu comecei a fazer cópia ali, quando eu comecei a criar um discurso, uma coisa super amadora, né? Mas que eu nem escrevi, na realidade. Eu comecei a decorar aquele discurso, mentalizou. A cada pessoa que eu chegava eu falava a mesma coisa, ia melhorando. Isso que eu falei agora, porque sempre tem o improviso em algum momento. Isso que eu falei agora deu certo. Que legal, então eu vou repetir isso na próxima. E aí eu ia vendendo as minhas pulseiras na quinta série. Você já conseguia estudar as reações dos seus amiguinhos da quinta série. Isso, as reações. Eu tinha, quantos anos? Eu tinha 14 anos? 13 anos, não, 12 anos, eu tinha 12 anos. Tinha uns 12 anos. Por aí. E daí com isso, depois de pulseira, eu passei a fazer camiseta. Eu desenhava, um amigo meu tinha uma tela de silk, a gente fazia umas camisetas. Aí depois eu passei a dar festa. E sempre com essa coisa da venda, né? E entendendo como que era o processo de vendas, por que as pessoas comprariam de mim. E essa foi a minha história com cópia. E depois eu profissionalizei. Aí eu descobri alguns livros. Na verdade, uma amiga minha, uma grande amiga minha, que foi sócia minha, inclusive, na agência lá em Lavanete, ela me começou a indicar alguns livros. E ela fez graduação em linguística, mestrado voltado para a análise do discurso. E ela começou a me indicar alguns livros do Ciro Pocente, me dá algumas técnicas de texto, como que eu amarro o final, amarrando o início para finalizar o texto. E aí eu fui escrevendo. O primeiro texto que eu escrevi foi depois de que eu entendi as técnicas de texto, foi um texto chamado Você Tem Português Fluente? Foi um artigo que eu coloquei na internet, isso foi em 2003, provavelmente 2002, 2003. E foi um texto profissional, assim, um texto já mais estruturado. Já começa com uma headline impactante, né? Todo mundo lá, muitas pessoas acham que o português é fluente no português. E o que eu queria defender no texto era que as pessoas elas têm que estudar muito português, porque os contratos ainda são fechados em português. As reuniões de emprego ainda são feitas em português, não em inglês. Então, ao invés de você ter essa paranoia de estar em inglês, é importante, lógico que é importante, mas você tem que ter o seu português muito bem claro. E, de novo, aquela questão da ligação com o idioma, da ligação com a palavra, da ligação com a explicação, a clareza, a didática, a direção. E esse foi o primeiro texto que eu escrevi, aí depois eu escrevi 25 textos, eu escrevi mais ou menos um por mês, ao longo de 2 anos. Foi em 2004 que eu escrevi esse texto, porque em 2006, depois de 2 anos escrevendo um artigo por mês, eu resolvi escrever o livro. Aí eu escrevi o Google Marketing de novo, ligação com a palavra, tudo. Então essa é a minha... Aí depois fui ler Armas da Persuasão, fui começar a procurar livros lá fora, e aí eu consegui estruturar melhor. Tem um cara que eu gosto muito também, Lev Vygotsky, que ele é até um pouco antigo em termos de teorias de texto, que ele tem uma obra clássica chamada Pensamento e Linguagem. E essa obra, o que ela fala é que a estrutura como você pensa reflete muito, ou melhor, a maneira como você fala reflete muito a estrutura com a qual você pensa. Então você tem uma determinada estrutura mental. E você fala de acordo com aquela estrutura que você tem. Então, de acordo com como as pessoas falam, você consegue identificar muito qual é a estrutura mental dela. Isso tem tudo a ver com copyright, tudo a ver com persuasão, porque dependendo de como a pessoa fala, você identifica quais os vícios de linguagem, se ela está insegura, se ela não está, se ela está segura, se ela está dominando a situação ou não. E aí sim, você entra com uma comunicação de vendas usando aquilo que ela já está falando e não tentando colocar alguma coisa dentro da mente dela. E essa questão, essa compreensão, esse vislumbre de que pensamento e linguagem estão intimamente ligados, me fez avançar muito mais na questão de como que eu escrevo para convencer as pessoas. Eu tenho que escrever de acordo com aquilo que ela pensa, não de acordo com o que eu penso, porque a estrutura mental dela não é igual à minha. Mas eu tenho que descobrir antes a estrutura mental dela. E a partir daí veio o estudo de persona, eu comecei a ler muito sobre psicologia, e aí a coisa foi mais longe. Você falando é interessante que
o objetivo que a gente quer mostrar para as pessoas, de um modo geral, né? O objetivo da conferência é disseminar o conceito de copyright. Que muito se fala de copyright e muitas pessoas não conhecem exatamente o que é copyright. E na verdade o copyright é pura e simplesmente estabelecer a comunicação correta com o público-alvo. Com um objetivo. Com um objetivo correto, de venda. com um objetivo claro. Isso. De venda de uma ideia, de venda uma de um conversão, produto, né, digamos assim. Seja um e-mail para ser Você cadastrado. trazer o cara para o seu lado. Né? Isso, exatamente. Então, acho que isso isso muito mesmo. legal. E quando a gente fala de copywriting, muita gente faz copywriting e não sabe. Ela Sim. faz de uma maneira intuitiva. Então, quando o vendedor de um shopping chega e fala, olha, mas esse sapato aqui, ele é o último. Ele está com uma comunicação de vendas, ele está gerando mais valor para aquele sapato. Quando ele chega e fala, olha, esse sapato aqui na realidade é cor italiana. Você sabe, cor italiana é o melhor cor do mundo. Isso aí você sabe. Quer dizer, ele está usando técnicas de copywriting ali. Ele está mostrando para as pessoas que nós dois sabemos. Está trazendo o cara para o lado da mesa, mesmo que ele não saiba, isso é um padrão hipnótico de linguagem, quer dizer, não, eu não sabia, mas agora que você está me falando, eu sei. Todo mundo sabe que... Não, ok, todo mundo sabe, então eu sei também. Ele se inclui no todo mundo. E isso aumenta o valor e faz com que aquele sapato tenha uma percepção muito melhor para ser comprado. Ou seja, existe um copywriting ali, existe uma técnica específica. A única questão é que muita gente usa isso sem o mínimo controle daquilo ou sabendo que está usando. E aí uma vez ele usa, outras vezes ele não usa, e ele não sabe exatamente por que em uma venda ele fez uma venda tão boa e a pessoa se convenceu e a outra não. Ele não sabe o que ele usou de técnicas corretas. O copywriting, o que ele vai mostrar para as pessoas é aquilo que ela já sabe praticamente, só que ela não sabe que sabe. E aí ela vai ter uma estrutura organizada de coisas que ela já sabe e outras que ela nunca imaginou. Nossa, é verdade, isso aqui parece muito óbvio, mas eu nunca imaginei que dar conforto cognitivo através de segurança faz com que a pessoa se sinta, ou então faz com que a pessoa se sinta muito mais confortável em comprar, ou então o que eu chamo de gatilho da fraqueza do vendedor. Quando eu sou um vendedor muito agressivo, as pessoas se espantam, mas quando eu chego tranquilo, conversando, andando pro teto, fingindo desinteresse, a pessoa fica mais interessada, porque ela está vendo que eu não represento ameaça para ela. Isso tem a ver com o croc brain, tem a ver com o cérebro reptiliano, aquela questão de fight or flight. Então, com isso, você consegue passar para a pessoa uma ideia muito mais clara de venda, faz com que ela se sinta confortável e compre. E algumas pessoas podem falar, nossa, é verdade, quando eu fico mais tranquilo, mais seguro, eu não preciso daquela venda, eu vendo melhor. Mas quando eu fico muito afoito, a pessoa se assusta e eu não vendo. Isso é copy. Uma coisa que eu acho legal comentar é a mensuração. Nesse contexto que você falou, as pessoas fazem, não sabem que estão vendendo bem em dado momento, em outro não, mas elas não se atentam a mensurar o que estão fazendo. Então, acho que quando você começa a conhecer o que é o copyright, aplicar ele, sabendo o que você está fazendo, você começa também a medir. E aí aperfeiçoar, foi aquilo que você contou, né? Você, lá nas vendas da pulseira, você pegava uma frase, pegava um texto, dava certo. e você foi automaticamente mensurando e aperfeiçoando até que chegou numa copy perfeita para aquele produto. É isso mesmo. E o problema é que o brasileiro, principalmente, ele não tem o costume de mensurar nada. Ele não tem o costume de mensurar, por exemplo, esse mês eu comi tanto e engordei tanto. Então, se mês que vem eu comer menos, será que eu não vou emagrecer? Mas ele não controla, ele não mensura nada, ele não mensura o próprio dinheiro dele. O brasileiro não tem o costume da conta, da mensuração, do teste. Mas como o americano tem esse costume de mensuração obsessiva, e principalmente o alemão também, e alguns outros povos, mas a maioria anglo-saxão, não latino, você acaba tendo no Brasil uma arte, que a copy é uma arte, é a mais exata das artes e a mais humana das técnicas, que você consegue ter um grande diferencial competitivo, porque os seus concorrentes não mensuram, os seus concorrentes não usam as técnicas, os seus concorrentes compram um curso, mas não estudam,
e se eles estudam, eles não aplicam, e com isso, se você fizer o mínimo, se você simplesmente aplicar uma técnica, você já vai ter um baita resultado. E o engraçado é que quando as pessoas leem um livro sobre gatilhos mentais, ela fala, nossa, é verdade, é por causa disso daqui que eu comprei tal produto. E logo, se eu usar isso, eu vou conseguir vender também. E isso é óbvio. É óbvio que escassez vende, é óbvio que segurança vende, que história, que empatia, tudo isso vende. Mas as pessoas não têm o checklist e depois elas não testam se aquele checklist deu certo com um determinado público ou não, se tem que mudar alguma coisa ou não. Por isso que é uma arte muito técnica e uma técnica muito humana, né? Mas você acredita que tem alguma forma de otimizar esses testes? Porque muita gente fala assim, eu fiz um monte de ações, eu sei que teve resultado, mas muita gente tem dificuldade justamente em achar os mecanismos para medir o que teve resultado e o que não teve. Você tem alguma dica, alguma sacada de como a gente consegue melhorar essa mensuração? A primeira coisa é medir uma coisa de cada vez. O grande problema que acontece é quando você, eu vou escrever um e-mail, ok. Esse e-mail não teve uma taxa de abertura boa, eu vou escrever um outro e-mail. Aí a pessoa escreve um outro e-mail completamente diferente. O assunto é diferente, o mote é diferente, o gancho, né, o hook, a ponte cognitiva é diferente. O que é gancho? Se eu quero vender, por exemplo, educação financeira para uma lista de executivos de uma multinacional, por exemplo, tem que ter um gancho ali. Ele é executivo de uma multinacional, então ele pode perder o emprego em qualquer momento, ele pode não aguentar trabalhar durante 40 anos nesse ritmo, então eu tenho que fazer a ponte. Qual vai ser o gancho? O gancho vai ser, garanta a sua aposentadoria desde agora, porque daqui a 10 anos você pode não ter o mesmo fôlego que você tem hoje. Essa é a ideia central, é aquilo que eu vou desenvolver na copy. E aí você vai desenvolver em torno dessa ideia central. Mas a grande questão é que quando alguém escreve um e-mail e escreve um outro e-mail completamente diferente, e esse e-mail tem uma taxa de abertura de 50%, o outro teve de 5%, ele não sabe por quê. Ele não sabe o que deu certo e o que deu errado, porque ele mudou tudo. Então a grande sacada é você mudar uma coisa. Eu vou mudar o título. Nossa, o título agora, eu fui mais para um lado emocional e eu aumentei de 5% para 8%. Esse título aqui é racional, esse título é emocional. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui algumas palavras nesse e-mail, dando um tom mais emocional para o e-mail. Aumentou para 14%. Nossa, interessante. Então eu já sei que o tom emocional, nesse caso, com esse gancho, ele vale mais do que o tom racional para aumentar a taxa de abertura. Aí se você trocar esse parágrafo aqui, vou trocar só esse parágrafo, coloca uma outra ideia ali. Diminuiu. Opa, vou voltar ao parágrafo anterior. Mas se ele não sabe o que ele mudou para que o e-mail tivesse uma taxa maior ou menor, ele não sabe se aqui a taxa era de 5, eu mudei e passei para uma taxa de 50. Mas será que se você mudasse o título mais um pouquinho, você não teria uma taxa de 60? Será que esse título não está na realidade atrapalhando ao invés de ajudar? Você não pode ver todas as variáveis de uma vez e sentir que tudo está subindo. Tem alguma coisa ali que pode estar levando para baixo. Se você não testar ponto a ponto, uma coisa de cada vez, você não vai saber o que está ajudando e nem o que está atrapalhando. Essa é a primeira dica para você entender qual a mensuração de algo. A segunda dica é você testar. O que as pessoas têm medo da frustração? E ok, isso é do ser humano. A gente tem, desde pequenininho, a gente tem a questão do terceiro excluído, né? O que é o terceiro excluído na psicologia? Quando você nasce, você tem a sua mãe e você tem uma ligação muito forte, isso é freudiano, não exatamente a verdade, né? Você tem uma ligação muito forte com a sua mãe e algumas vezes a sua mãe deixa você para ficar com seu pai. E aí, você, bebê, você fala, aquele sacana está me prejudicando. A minha mãe está saindo, então o bebê algumas vezes se sente um terceiro excluído. E isso é um sentimento muito forte, que é o sentimento de rejeição. E desde pequeno a gente aprende a não ser rejeitado, a tentar não ser rejeitado. Por isso que, por exemplo, homens numa balada têm uma dificuldade muito grande de conversar com uma menina que eles se interessaram. Porque a rejeição é muito mais forte do que o não. O não, não, sai daqui. Ok, são só palavras, mas as palavras, o sentimento que aquelas palavras geram é muito forte.
Você mexe com a tua autoestima, com a tua virilidade, com um monte de coisas. E as pessoas têm medo da rejeição. E teste é rejeição o tempo todo. É muito mais rejeição do que aceitação. Encontrar o ponto de rejeição e fazer com que você supere ele. E você absorver a rejeição. Você absorve, você olha e fala, ok, isso deu completamente errado, isso aqui foi um fracasso total. Então você já sabe que não pode fazer. Mas você pode falar o seguinte, mas isso aqui é legal. No meio de 90% de coisas erradas, tem 10%. Vamos aproveitar isso daqui e vamos expandir. Nossa, agora deu muito errado, mas não deu tão errado assim. De novo, rejeição. Não tem aquela história que as pessoas falam, acho que foi até um texto atribuído ao Arnaldo Jabor, que um amigo chega pro outro e fala, e aí, como é que tá o casamento? Tá lá, não deu certo, não, acabou. 10 anos o casamento acabou, não deu certo. E aí ele fala, mas como não deu certo? Deu certo por 10 anos, cara. Assim, deu muito certo. E esse ponto da rejeição é o que faz com que o ser humano não queira testar. Porque cada teste é uma rejeição. Mesmo aqueles testes que dão muito certo, quando você mensura, você fala, putz, eu errei aqui. De novo, tem uma rejeição ali. Você prova para você mesmo que você não é tão bom quanto você achava que era. Tem uma charge que eu acho muito engraçada, que é um homem e uma mulher se olhando no espelho. A mulher se olha no espelho, magrinha, ela se olha no espelho e vê uma mulher enorme no espelho, gorda, acabada, fala, ai meu Deus, eu tô muito gorda. Aí tem um homem se olhando no espelho, um cara gordo, todo acabado, aí lá no espelho, o cara todo forte, assim, né? E ele fica assim, aquele barrigão, assim, eu sou animal, eu sou muito bom. Quer dizer, a visão é muito distorcida do que de fato você é e do que de fato as outras pessoas percebem o resultado que você gera. E as pessoas querem se achar melhores do que elas mesmas. Existem 3 pessoas dentro da gente. A real, então é a realidade, a imagem, que é aquilo que as outras pessoas veem em você, e a autoimagem, que é aquilo que você vê dentro de você mesmo. Você sempre se vê melhor do que você é. Algumas vezes, não, mas eu acho que eu sou péssimo. Cara, mas se você colocar a mão na sua consciência, você vai ver que você é bem pior do que você de fato acha que é. Porque você vai fazer as coisas não saem. Você acha que você é produtivo, mas na verdade você produz 2 horas por dia só. E quando você faz uma copy e você coloca um texto para ter um resultado, as pessoas não vão comprar, você vai descobrir o quão incompetente na realidade você é. Isso abala a tua autoestima. Vem aquela questão da rejeição, vem aquela questão da vaidade. E aí você fala, cara, eu não quero ver isso. Não é que você não queira ver. Conscientemente você quer fazer o teste. Mas o teu inconsciente, a tua mente, ela quer te preservar. A mente é incrível para a autopreservação. Tanto que quando você está distraído e encosta o dedo numa chapa quente, antes do teu consciente falar, olha, essa chapa está quente, tira a mão daí. Automaticamente, o teu croque brain faz o quê? Você tira na hora. O teu reflexo é muito mais rápido do que a tua mente consciente. E isso, porque isso vem da tua mente de autopreservação. Então a tua mente fala o seguinte, cara, você é bom. Já que você é bom, é isso que está errado, esse teste aqui malvado, né, que quer acabar com a nossa autoestima, deixa isso para lá. Inconscientemente você fala o seguinte, cara, não precisa testar não, isso aqui vai dar certo. Mas não é que racionalmente você não saiba que você tem que testar. Todo mundo sabe que tem que testar. Mas a tua autopreservação fala o seguinte, a gente não pode acabar com a nossa autoestima. Vamos manter a nossa autoestima lá no alto, porque disso depende a nossa espécie. Você tem que ter autoestima para você conquistar uma parceira, para você conseguir reproduzir, para você não falhar na hora H e por aí vai. A tua autoestima tem que estar lá no alto. E isso está acabando com a nossa autoestima. Deixa isso para lá. E aí as pessoas acabam não testando. A culpa não é sua, né? Uma frase boa de copy, né? A culpa não é sua. A culpa é da sua mente que tenta te preservar. Se você tiver consciência desse processo, você vai passar a testar e ter a consciência do teu sentimento com relação ao que deu errado ou ao que deu certo. E aí sim, você começa a evoluir. Essa é a segunda dica, né? Bom, Conrado, uma coisa que eu queria que você comentasse para as pessoas que estão acompanhando a conferência de copyright o que você enxerga da utilização, né, do poder do copyright para negócios digitais, do mundo online, que a gente chama, ou do mundo offline, negócios físicos, né? Como você pode comentar essa utilização? Tá. Primeira coisa que eu vou falar é desconstruir essa ideia de que existem 2 mundos, o mundo offline e o mundo online. Na verdade, o mundo é um só.
E por que o mundo é um só? Porque as pessoas são uma só. Você não é uma pessoa diferente no online do que você é no offline. Você é a mesma pessoa com as mesmas dores, mesmas necessidades, mesmas crises, mesmos valores. Você é a mesma pessoa, só que você está num ambiente diferente. É como se você estivesse comprando numa loja de rua ou num shopping. São só ambientes diferentes, mas ainda assim você está comprando, ou no e-commerce também. Copy é voltada para o ser humano, não é voltada para um negócio. E uma outra coisa, eu tenho um negócio digital. Não, você não tem um negócio digital, você tem um negócio, você tem uma empresa. Você tem fluxo de caixa, atendimento ao cliente, você tem que entregar um produto, você tem que administrar o seu dinheiro. É um negócio, é uma empresa. E com isso daí, tanto faz se você vai fazer copy para um negócio digital ou um negócio offline, você vai fazer copy para seres humanos. Independente de onde eles venham, em que ambiente eles estão. Ele pode comprar de você do ambiente online, mas ele vai ver a sua marca num cartão de visitas que você distribuiu e ainda é a mesma marca. O sentimento dele vai ser o mesmo com relação à sua marca, seja num site ou seja num cartão de visitas. Copy é voltado para o ser humano, não para o negócio. Então as pessoas falam, mas Conrado, copy serve para pet shop? Aí eu falo, serve. Copy serve para imobiliária? Serve. Aí as pessoas falam, nossa, mas o que serve para pet shop talvez não seja para imobiliária. Não, é porque você está fazendo a pergunta errada. Copy serve para seres humanos que compram alguma coisa em pet shop? Serve, porque copy serve para seres humanos, independente do que eles compram. A pessoa vai comprar um relógio, ela ainda é um ser humano comprando um relógio. A pessoa vai comprar um serviço de spa, ela ainda é um ser humano comprando um serviço de spa. E se ela for comprar um produto digital, é a mesma coisa. Então, copy é para seres humanos, porque copy não é pertinente a um negócio, é pertinente à nossa mente. A copy, os gatilhos, os famosos gatilhos mentais, as objeções, ou então análise da persona, tudo isso é relativo a uma pessoa, não relativo a um negócio. É isso que todo mundo tem que entender. São técnicas de persuasão relativas a pessoas. Você pode usar copy para convencer sua esposa a levar você no aeroporto para você viajar, ao invés de pegar um táxi. Muito bom. Você pode usar copy, você pode, olha... uma situação corriqueira do dia a dia. Isso, você pode usar gatilho da culpa, inteiro, né? Você pode usar... E se eu pegar um táxi e sofrer um acidente? Outro dia, né? Gatilho do medo. Eu já fiz isso já. Várias vezes chegando do trabalho à noite, eu parava num ponto de ônibus e eu ligava antes para ela e falava, tá tarde, dá uma força aí. Não, mas eu tô com sono. Acabava indo lá. Aí você fala, tudo bem, aqui é meio escuro, tem um cara se aproximando aqui, né? Vai que me rouba a bolsa, tem um notebook aqui e tal. É nosso notebook, lembra disso, só tem um, né? Acaba. Então, mas é isso, copy é vender ideias, vender produtos, convencer uma pessoa a fazer alguma coisa, porque tá aqui dentro. Não é um negócio. Mas eu preciso ter um negócio para fazer copy para esse negócio. Você pode treinar copy com o seu filho, com o seu chefe, você pode treinar copy com pessoas na rua, você pode treinar copy com qualquer um, para você treinar como que você usa gatilho, como é que você identifica as dores de uma pessoa, a vaidade dela, essa pessoa que ela gosta de status. Por quê? Porque ela está com um baita relógio e ela está mostrando o relógio. Cada ponto, cada gesto, cada olhar, cada palavra mostra alguma coisa. É como um jogo de pôquer. Você olha e fala, sempre que ele tem um rei, ele começa a mexer a sobrancelha. Então ele tem um rei porque ele está mexendo a sobrancelha. Você vai pegando os padrões das pessoas. O cérebro é uma máquina incrível para criar padrões, ou a mente, né? É incrível para criar padrões. Pensa o seguinte, vocês escovam os dentes provavelmente da mesma maneira todo santo dia, várias vezes por dia. Você coloca a pasta do mesmo jeito, você começa pelo mesmo lado, você liga o carro do mesmo jeito, você dirige do mesmo jeito, você abre a porta do mesmo jeito quando você chega em casa. A minha porta, eu reparando outro dia, eu tenho aqui a porta e tem a maçaneta e aqui tem o batente, né, que a porta abre aqui. Aqui no batente, ele tem um monte de risquinhos, eu reparei semana passada. Por quê? Porque eu sempre abro do mesmo jeito. Então, como o meu chaveiro tem a chave do carro, que é um pouco maior, eu sempre coloco do mesmo jeito, a chave do carro fica sempre no mesmo lugar. Quando eu viro a chave, eu não tiro a chave do carro, ela risca a parede. Aí no outro dia, eu coloco de novo a chave do carro, risca ali o batente da porta. E aí, essa semana eu descobri que tinham vários risquinhos. Eu falei, gente, mas por que tem esses riscos? Aí
eu não descobri por quê, aí eu fui fazer a simulação do crime, né? Aí quando eu fiz isso, eu vi que a chave, nossa, é a chave do carro que raspa no batente da porta. O nosso cérebro cria padrões o tempo todo. Por que ele cria padrões o tempo todo? Porque ele é uma máquina perfeita. Ele é uma máquina perfeita para economizar sua energia. Imagine se você tivesse que tomar uma decisão quando você fosse falar que corda vocal que eu vou mexer agora, ou quando você fosse andar, que pé que eu vou colocar agora na frente do outro, ou quando você fosse dirigir, que marcha que eu vou passar agora. Caramba, eu estou no meio aqui do trânsito. Não, tudo fica automático. Tudo fica automático. Então o teu cérebro, ele tenta automatizar ao máximo as suas atividades para que você gaste menos energia e para que você viva mais. Ele é uma máquina adaptada à sobrevivência. Sensacional. Só que COP usa justamente esse fato. Porque uma vez que você cria padrões o tempo todo no seu cérebro, você pode falar o seguinte: é o último. E aí a palavra é o último gera um sentimento naquela pessoa. Por quê? Sempre que falaram para ela é o último, muitas das vezes ela ficou sem aquela coisa. E aí vem o sentimento de quê? De rejeição. O sentimento de eu tentei, mas não consegui. Frustração. Então a palavra é o último, a expressão é o último, gera um sentimento de frustração. Por quê? Porque o cérebro criou padrões. Das últimas 250 mil vezes que a gente ouviu essa palavra, a gente se frustrou. E 1000 vezes a gente realmente conseguiu. Então não vamos nos frustrar, vamos nos autopreservar. Preserve a nossa autoestima. Compre o produto. Não compre, na verdade, tome esse produto para você, porque senão você vai se frustrar. Lembra dos sentimentos de frustração durante toda a sua vida? Nossa, eu lembro, é verdade. Então tome o produto. E a pessoa fala, eu quero o produto, mas qual o meio de eu ter o produto? Comprando o produto. E a pessoa vai lá e compra. E esses padrões é que nós temos que aproveitar. É por isso que você quando vai fazer uma copy, você primeiro estuda a persona, você entende a vida dela, quais foram as frustrações que ela já teve, o que tem de caminhos já marcados, né, sulcados no cérebro dessa pessoa, ao longo de anos e anos, o mesmo caminho, a mesma frustração, a mesma dor, e chega uma hora que aquilo está tão profundo que quando você fala uma palavra, aquilo ativa um gatilho ou um atalho e o cérebro não pensa para chegar na solução, porque aquilo já é um padrão. Ele fala, se é o último, sentimento de frustração é ativado, como que eu elimino a frustração? Tendo o produto para mim. Pronto. Sentimentos, eles geram ação. Palavras geram sentimentos, porque as palavras estão ancoradas ao longo de toda a nossa vida em algumas situações, alguns contextos. Palavras geram sentimentos, sentimentos geram uma ação e uma ação gera um resultado final. E dependendo do resultado que você tem, ou você reforça aquele sentimento, ou você elimina, começa a desconstruir aquele sentimento. Nós sempre nos frustramos quando a gente não comprou. Aí você compra e você se frustra. Caramba, mas espera aí. Eu me frustrava quando eu não comprava. Eu comprei e me frustrei do mesmo jeito. Você começa a desconstruir o sentimento. Eu agora comprei e fiquei feliz, legal. Eu fiquei feliz porque eu comprei. Se eu não comprasse, eu teria me frustrado como das outras vezes. Você reforça o sentimento de felicidade com a compra. E aí vem a questão da dopamina. Então, com isso daí, você sempre reforça o fato de comprar é bom, não comprar é ruim, a partir do momento que existe a palavra é o último. E você vai sulcando cada vez mais o resultado para compre, compre, compre. E dependendo da idade da pessoa, aquele suco está muito mais forte. É muito mais fácil você usar algumas técnicas, não todas, mas algumas técnicas de copy com uma pessoa que já tem experiência de vida do que com uma criança. Com a criança você usa outras táticas. Muitas vezes a tática da escassez sempre dá certo. Porque desde bebê a gente é acostumado a ser o terceiro excluído. E aí a rejeição, na verdade, é a escassez da mãe. E isso é aprendido. Mas, por exemplo, gatilho de segurança já não dá certo para uma criança. Porque a criança ela acha que ela é invencível. Ela não tem a noção do risco, né? Ela não teve aquela coisa de eu tenho que ficar seguro, eu tenho que guardar dinheiro, porque eu sei que a vida é dura e tal. Não, ela não sabe. Então se você fala, olha, se você não fizer isso, você pode se machucar. Se ela nunca se machucou, ficar sem um brinquedo é escassez, né? Mas você pode se machucar. Se ela nunca se machucou, ela não sabe o que é se machucar. Se sempre que ela se machucou, ela recebeu o carinho da mãe, ela associa se machucar, cair, ralar o joelho, a um sentimento forte que é o sentimento de prazer da mãe. Né? Isso é muito interessante. A minha filha quebrou o braço tem 2 semanas. E ontem ela falou para mim, papai,
quando eu tiver uma filha, eu nunca vou querer que ela quebre o braço. Então, ela passou a experimentar. Ancorou. É isso mesmo. A situação. Isso mesmo. Então, copy é para seres humanos, não para negócios. Essa é a conclusão, né? Conrado, eu acho que finalizamos aqui a entrevista. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de você estar com a gente. Vocês também que estão recebendo esse conteúdo, né, do Conrado aqui. O que eu digo para vocês é continuem acompanhando a conferência. Muito mais ainda tem por vir, muito mais você vai poder conhecer dessa fantástica estratégia, né, que a gente pode chamar assim, do copyright. Um grande abraço. Abraço, deixe seu comentário, manda um e-mail, chama seus amigos que muita gente pode se beneficiar do que está sendo transmitido aqui. Então, obrigado e até mais. Obrigado, Conrado. Até mais, obrigado, gente.